vocês que abram suas vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Uma breve saudação nesta carta importante. Carta que é conhecida como o Tratado Teológico de Paulo à Igreja de Jesus que está em Roma. Vou destacar aqui apenas alguns itens, alguns pontos principais, e gostaria que os amados me acompanhassem. Basicamente, eu vou falar aqui de duas pessoas importantes, obviamente, de um tema. O tema é o Evangelho de Cristo. E as duas pessoas, a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, e vou falar da vida e da pessoa do apóstolo Paulo. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem aí a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos fazer essa breve meditação nestes versículos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui no versículo 1. Quando Paulo, ele se apresenta à igreja, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele já se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo, três características que ele fala aqui, três informações importantíssimas. Primeiro, ele fala que é servo de Jesus Cristo. Depois ele fala que é o quê? Ele que foi separado para ser apóstolo. E também diz que ele foi separado para quê? Para o Evangelho de Deus. Então o Evangelho de Deus, que é a boa nova, a palavra de Deus, e que antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Acerca de quem ele vai falar? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade e de ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo. Então você vê aqui, eu gostaria agora que vocês abrissem, apesar dele se declarar aqui como sendo apóstolo, porque aqui eu quero abrir um parênteses para que vocês entendam bem. Até recentemente o nosso amado pastor Jean Kleber fez um comentário numa das noites, tivemos aqui a semana de vigília, e vocês sabem que quem tem acompanhado a semana de vigília da igreja, ela está sendo assim bastante bíblica, né? Para não dizer teológica, mas bastante bíblica, baseada na Bíblia, na palavra, que é o mais importante. E aí ele também falou sobre essa palavra, não é? Apóstolo, que algumas pessoas têm se declarado, têm se colocado como apóstolos e na verdade não são. Então eu gostaria que vocês abrissem aí em 1 Coríntios 15, 9. Por gentileza, 1 Coríntios 15 e 9. O que é que Paulo vai dizer aqui sobre ele próprio? Olha aí, 1 Coríntios 15, 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos,
que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então você veja que Paulo, apesar dele ter feito essa apresentação dele na carta aos Romanos, apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, ele aqui aos Coríntios ele já diz que não é digno, porque mesmo ele tendo aquele encontro que ele teve com Jesus Cristo, que é o próprio Jesus, quais são as características do apóstolo? São aqueles que andaram com Jesus e foram testemunha da ressurreição de Cristo. Estas pessoas sim podem ser chamadas de apóstolos. E aí ele está dizendo que ele teve aquele encontro, lembrando que mesmo ele tendo aquele encontro com Jesus Cristo, mas ele não era nem digno de ser chamado de apóstolo, né, de Jesus Cristo. Então, voltando aqui para o nosso texto aqui em Romanos, aí você vê aqui, que ele diz assim, quando ele, eu já citei, quando ele falou que ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, você pode conferir lá, não precisa abrir, só para você anotar aí, em Atos 26, a partir do versículo 15, que é aquele texto muito conhecido, né, que Paulo vai a caminho de Damasco e tem um encontro com Jesus, Jesus se apresenta a ele e ele cai prostrado. Vamos abrir agora em Gálatas 1, por gentileza, vocês abram aí as vossas Bíblias em Gálatas 1, 15 e 17. Gálatas 1, versículo 15 até o 17. Quando ele diz aqui, ó: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aqui também eu quero fazer um breve comentário nesse versículo 17, né, que alguns estudiosos da Bíblia defendem que esse período que ele fala aqui, que ele foi, depois que ele teve o encontro, esse encontro com Jesus, que ele se converteu, ele não foi o encontro direto dos apóstolos. E aí alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que esse tempo aí está entre 20 e 25 anos depois desse encontro. Foi que ele foi ter com os apóstolos, como diz aqui o versículo 17. Mas aí não vem ao caso, né, essa quantidade, esse tempo. O que eu queria separar aqui para vocês agora era falar, além da pessoa de Paulo, como eu vinha dizendo, falar do Evangelho, falar da pessoa de Paulo e falar também, naturalmente, de Jesus Cristo. Então ele fala aqui, ó, no versículo 1, sobre a encarnação, e no versículo 4, sobre a ressurreição de Cristo. E aí eu peço a vocês agora para abrirem em João, no livro de João 12 e 45. No Evangelho de João, versículo 12, também é um versículo bastante conhecido. Eu separei esse versículo, irmãos. Versículo 12, 45. Eu vou ler aqui antes. Eu vou ler aqui a partir do 42. Vamos ler a partir do 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Clamou Jesus, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então esse versículo 45 é um versículo muito importante, porque além desse também tem uma passagem
no jardim do Getsemane, vocês vão lembrar bem, quando chegam para prender Jesus, e ele diz assim, o guarda pergunta quem é Jesus, ele responde a primeira vez, o guarda não o reconhece, né? Ou não acredita que é ele, e numa segunda vez, quando ele fala isso, sou eu, ele já fala ali com a autoridade de Deus. Tanto é que a Bíblia relata que toda a escolta de soldados que tinham ido para prender Jesus caíram prostrados por terra. E aí os estudiosos vão dizer que essa escolta de soldados estaria aí entre 300 a 600 homens, os soldados de Roma. Então esses textos são textos que trazem assim à luz a pessoa de Jesus Cristo. Quem é? Porque por mais que a gente ouça a pregação do Evangelho, as pessoas falando de Cristo, muitas vezes você encontra uma pessoa na rua e lhe dá uma literatura, ou você está passando e alguém está falando de Jesus, mas por incrível que pareça, muitas pessoas que dizem acreditar ou não em Jesus Cristo, muitos ainda têm dúvida de quem Ele é. Alguns vão dizer que ele era só um homem com o Espírito Santo, ou era só um homem bom. Outros vão dizer que ele era um anjo, né? Tem algumas correntes que defendem que Jesus Cristo era apenas um anjo, talvez até o anjo Gabriel. Outros vão dizer que Jesus Cristo era um homem bom, não era Deus, né? Jesus Cristo não era Deus, era apenas um homem bom. Então esses textos aqui, eles são bem claros, falando sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. E Paulo, ele ressalta bem aqui em Romanos, essas características de Jesus Cristo. E também dele próprio, a autoridade que ele tem para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a autoridade que ele tem para falar de Jesus Cristo. Então, com esses textos, eu quero trazer essa reflexão para os irmãos, neste sentido de que você, eu, nós temos esta autoridade com a palavra, com a Bíblia, de pregar, de falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, de levar a salvação para os que estão perdidos. Então, a autoridade é da Bíblia, mas nós somos o instrumento. Nós, quando abrimos a Bíblia, quando falamos de Jesus Cristo, somos instrumento de Deus para alcançar essas pessoas. Entretanto, como também nós lemos aqui, o próprio Paulo reconheceu o quê? Que ele não era digno de ser chamado de apóstolo, porque ele perseguia a igreja. Então isso também nos traz o quê? Algo sobre a nossa humildade. Nós temos que nos manter humildes, porque às vezes nós vemos assim, não é criticando a pessoa ou as pessoas, mas às vezes nós vemos pessoas que têm o conhecimento, que conhecem a palavra, mas que de certa forma se acham superiores, né? Se acham melhores do que outros, e nenhum de nós é melhor do que o outro, nós todos somos iguais. Agora, na hora que a gente abre aqui as Escrituras, que a gente lê a palavra, que a gente prega a palavra, que a gente ora, não é? Que a gente anuncia este Evangelho de Jesus Cristo, a gente se iguala, não é? Nós somos iguais perante Deus nesse sentido, de anunciar o Evangelho, mas sempre com humildade. E Jesus Cristo é o maior exemplo disso, porque mesmo ele, a Bíblia diz o quê? Mesmo ele sendo Deus, não cresceu, ele não quis ser igual a Deus, entendeu? Ele se fez igual a nós, fez homem, né? De carne e osso, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu dores. Então você imagina aí, o próprio Jesus Cristo foi humilde. Então que nós também sejamos humildes, principalmente nesse aspecto da pregação do Evangelho, né? A humildade, porque Jesus foi humilde. Ele nunca, em nenhum momento você vê nenhuma passagem bíblica
falando sobre um Jesus com soberba, com orgulho, não é? Mas sempre humilde, com amor. Às vezes eu fico pensando assim, que muitos de nós, eu reconheço que eu também já posso ter cometido esta falha, porque todos nós somos pecadores, e muitas vezes o maior exemplo de Jesus Cristo, que é o amor, muitas vezes a gente esquece, né? Muitas vezes a gente esquece. Às vezes alguém te fala uma palavra, ou um gesto, ou uma atitude, e você mesmo conhecendo a palavra, você mesmo dizendo que é servo de Jesus Cristo, que é cristão, você esquece, né? Muitas vezes você planta aquela mágoa no seu coração, você fica com aquela coisa de dizer, ele é ou ela é crente também e tudo, mas ele lá e eu cá, né? Quero distância daquela pessoa, né? E isso não foi o ensinamento de Jesus Cristo, né? O ensinamento de Jesus Cristo foi o quê? Foi o perdão, o amor, né? Então que nós tenhamos no coração o mesmo coração de Cristo, não é? Para que quando, por exemplo, quando Cristo estava preso, os soldados cobriram o rosto dele e ficavam esbofeteando ele, né? Dando tapas, socos na cara dele, no rosto dele, e perguntando, né? Com brincadeira, diz agora quem é que está te batendo, adivinha, tu não é profeta? Adivinha quem é que está te batendo? E mesmo assim ele não teve raiva daquelas pessoas, ele perdoou todos. Você imagina aí o tanto que ele sofreu, e mesmo assim não ter guardado nenhum tipo de mágoa, não é? Então que nós sejamos também assim, tenhamos esse coração igual ao coração de Jesus Cristo, e saibamos que quando a gente sair daqui hoje, quando alguém nos questionar quem é Jesus Cristo, não é? Será que ele realmente é quem ele dizia que era? Aí você apresenta esses textos bíblicos que comprovam quem é ele, porque pode ter certeza disso. Muita gente não conhece Jesus Cristo no sentido de saber que ele é Deus, no sentido de que ele realmente é o Filho de Deus que foi colocado aqui na terra, mas que ele faz parte da Trindade, não é? O Pai, o Filho e o Espírito. Então que nós possamos nesta noite aprender esta lição, a humildade de Cristo também, a de Paulo, não é? Que mesmo ele sendo apóstolo, ele não se considerava essa pessoa, esse super-homem, vamos dizer assim, né? E vamos também lembrar do amor de Cristo, aquele verdadeiro amor, o amor que não guarda mágoa no coração, o amor que perdoa, o amor, eu lembrei agora também daquela passagem, também muito falada aqui pelo nosso amado pastor, a passagem de Pedro, não é? Quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro ama, é? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Só na terceira vez, quando a gente vai para fazer a análise bíblica, e quando a gente vai para o original, o texto grego, só na terceira vez Pedro vai realmente usar a palavra amor de verdade, que é aquele amor, vamos dizer assim, amor de mãe para filho, não é? Amor de pai para filho, aquele amor de verdade, aquele que você sente no coração. Não é só o amor de falar, eu te amo, não é aquela palavra amor, mas é o amor que está dentro dos nossos corações. Então, com esta breve meditação, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao nosso amado pastor Assis pela oportunidade, e pedir aos irmãos que continuem orando por todos nós, continuem orando por esta igreja, continue orando pelo nosso pastor. Como todos sabem, né? Ele está em missão, pregando o evangelho, foi para os Estados Unidos da América e logo mais estará voltando. Vamos orar para que a viagem seja como foi a ida, também a volta, que o Senhor acampe anjos ao seu redor e que ele esteja assim o mais rápido possível de volta, né? Para o nosso convívio aqui. E eu gostaria de agradecer em nome de Jesus essa oportunidade. Amém? O
louvor está com a oportunidade agora. Boa noite a todos e a todas.